Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fausto, eu trabalho na Prodan, empresa de processamento de dados do município. Hoje eu vou apresentar para vocês o projeto de comunicação unificada, tá? Da cidade de São Paulo. Para deixar meu contato, faustoperalta@gmail, se alguém tiver algum questionamento depois também, tiver alguma dúvida, posso esclarecer também, tá? Há 13 anos, eu venho desenvolvendo projeto baseado em sistema de software livre, tá? Então, alguns dos projetos, só para elencar, foi o Internet Cidadã, que nós desenvolvemos na cidade de Guarulhos, que nós utilizamos acesso Wi-Fi em praças e prédios públicos. No momento que você está sendo para ser atendido num centro de atendimento da prefeitura, você tem um acesso Wi-Fi gratuito ali por determinado número de horas e determinado volume de tráfego. Então isso nós utilizamos também utilizamos para essa aplicação o pfSense, que é um appliance em FreeBSD que faz firewall, e aí no radius dele ele controla tempo, banda, e a gente consegue aplicar Traffic Shape ainda na aplicação. O próprio usuário faz seu cadastro, ele grava uma base de dados e o Radius consome essa base, tá? Um outro sistema também foi de Service Desk, e o último projeto que eu fiz foi a distribuição Guarux Linux, tá? Essa distribuição, ela visava utilizar dentro do ambiente corporativo da prefeitura de Guarulhos. Aí nós colocamos isso depois também para telecentro. A grande dificuldade ali foi para utilizar em ambiente corporativo, foi não deixar ela muito diferente do que o funcionário público não está acostumado a utilizar. Ele está acostumado a utilizar uma interface do Windows, e aí você dá um Linux totalmente para ele fica com dificuldade de utilização, cai um pouco a produtividade. Nesse caso, a gente customizou uma interface muito parecida e implementamos uma série de recursos que era, ao ligar o computador checava uma série de informações devido à tua secretaria, ao teu departamento, que a máquina é inserida. Ou seja, se eu quisesse atualizar o Mozilla de todas as máquinas, ou de uma secretaria, ou de um grupo, ou Java de uma delas, bastasse eu colocar isso na política de grupo, que essa máquina automaticamente no repositório e atualizava o computador. Se eu precisasse corrigir alguma configuração dos computadores, também poderia fazer tudo por aí. O usuário, ao logar, também tinha um outro script, que era do logon do usuário, no qual personalizava todo o ambiente para ele, tá? E agora, atualmente, eu estou trabalhando na Prodan, tá? Prodan, de 1 ano e meio para cá, ela vem fomentando bastante a utilização de software livre lá dentro. Hoje a gente tinha poucos serviços baseados em software livre. Hoje já temos equipe de desenvolvimento web em software livre e também esse projeto de comunicação unificada. Então o objetivo de eu ter ido para a Prodan foi, a demanda que me passaram é o quê? Verificar quais áreas tem algum projeto, e esse projeto pode ser utilizado software livre na sua implementação. Então, um dos projetos que eu consegui diagnosticar foi a parte de comunicação unificada, tá? Comunicação unificada da cidade de São Paulo, a gente visava o quê? Integrar todas as tecnologias de comunicação existente hoje dentro da rede da cidade, tá? E aí seria o que, basicamente? Seria basicamente o que hoje? Integração de correio eletrônico, integração de ligações telefônicas, integração Instant Messenger, serviço de mensageiro, e além de outras funcionalidades que a gente vai ver a seguir. Só que para isso, a cidade de São Paulo, nós temos hoje uma rede mista entre MPLS, fibra e alguns enlaces de rádio, tá? Totalizando total de 3.091 unidades ligadas nessa malha.
Ou seja, o projeto visa levar serviço de mensageria, serviço de voz sobre IP e serviço de colaborativo, troca de tela, videoconferência, todo em cima dessa malha existente. Tá? Para atender essa rede toda, nós temos 2 data centers. Um situado na Barra Funda, no bairro da Barra Funda de São Paulo. E lá nós colocamos 2 servidores para atender esse projeto, que é um servidor que é o OpenFire e um servidor de banco de dados no qual ele armazena as informações. Pode ir. Esse servidor, pode passar, ele está integrado com o data center lá da Vila Mariana. Também nós colocamos a mesma solução. Pode avançar mais um. Nessa situação, o que acontece? Foi colocado, então, em um data center, um servidor de XMPP, que é o serviço, que é o protocolo que é utilizado pelo Google Talk, pelo antigo MSN e pelo Skype. Tá? Esse serviço ele permite o quê? Uma série de funcionalidades. Você saber se o usuário está online, poder mandar mensagem entre usuários. E a escolha do servidor OpenFire, por quê? Além dele ser livre, a facilidade de configuração dele é muito grande. Então, por exemplo, se eu chego numa unidade que não tem uma cultura muito pesada de software livre, é difícil você conseguir implementar soluções rápidas com um grupo de trabalho muito grande. Então, a ideia é utilizar ferramentas livres de fácil implementação, tá? E que atende muito bem o projeto. É uma comunidade grande, inclusive. Daí, a configuração do OpenFire, ele é basicamente tudo via web. Então, dificilmente você vai precisar fazer configurações na console do servidor Linux. Então, você prepara uma boa base do sistema operacional Linux, compila toda a distribuição e depois você implementa esse serviço. Esse serviço, ele roda em cima do Java, tá? Ele não necessita de um application server como o Tomcat, um JBoss. Ele roda direto usando o Java do servidor. E as facilidades de implementação de funcionalidades dele é baseado em plugins, assim como alguns servidores de voz também. E para isso, nós utilizamos 2 servidores virtuais, um em cada data center. Tá? Por quê? Porque o tráfego que passa por esses data centers, boa parte dele é só texto, é só a parte de mensagem. O tráfego de voz, vídeo e colaboração de tela, esse tráfego não passa pelo data center, ou seja, o consumo dos recursos do servidor e da rede data center é muito menor. Então, se você tem uma unidade, igual eu estava vendo naquele mapa, a 40 km lá do centro de São Paulo, com um link pequeno, se ele precisar fazer uma videoconferência com uma outra unidade ali próximo, ele não precisa vir até nosso data center. Então, a facilidade dessa implementação também nos dá isso. Tá? E a gravação no banco de dados, a gente grava as informações, você pode auditar a mensagem do usuário, você pode gravar qual arquivo que os usuários trocaram entre si, mas não o arquivo. Então, o banco de dados ele serve para isso. E a autenticação desse servidor, ele se dá através de um repositório LDAP que você tiver dentro da tua organização. Então, o próprio Active Directory ou um Open LDAP pode ser base de autenticação para todos os clientes de comunicação do teu projeto. No caso no nosso caso, a gente dividiu, depois vamos ver lá, nós dividimos por grupos, por gerência. Mas dependendo do tamanho da tua empresa, você pode fazer para toda a tua empresa, um grupo só, ou dividir por departamentos. Como eu estava falando, uma parte muito simples, implementação também de cluster entre os servidores.
nada mais é do que um plugin que você ativa no servidor. Você baixa e atualiza esse plugin, é um .jar. E aí você configura os dois servidores, eles passam a se enxergar. Tá? Então essa rede, um detecta o outro. Então quando eu me conecto no meu cliente de mensagem instantânea, esse cliente de mensagem instantânea registra minha sessão em um dos servidores. Porque nós implementamos um IP virtual entre os dois, e esse IP virtual ele faz o balanceamento de carga entre os dois servidores. Ou seja, eu posso me conectar no servidor que está hospedado na Vila Mariana, e outra pessoa pode estar conectado no servidor que está no data center da Barra Funda. Mas ele grava o status da sessão. Então, mesmo se você olhar no servidor aqui da Vila Mariana, você vai ver que o usuário Fausto Peralta está conectado no servidor da Barra Funda, e para o servidor da Vila Mariana minha sessão está ativa, mas ele está dizendo que eu estou remoto. Ou seja, em caso de queda de algum dos dois servidores, a minha sessão já está ativa. Então eu só preciso migrar o meu tráfego para o outro servidor. Então, para o cliente final, para o usuário final, ele não tem a percepção que caiu algum servidor. Ele continua operando como se nada tivesse acontecido. Para fazer a integração com o servidor XMPP, que é o OpenFire, nós estamos utilizando um cliente de mensagem instantânea, que é instalado nos computadores. Aí esse cliente, nós escolhemos o Jitsi. Por que foi, a escolha foi do Jitsi? Primeiro, o Jitsi ele pode ser utilizado em Windows, Linux, Mac, e tem a versão, para ele ainda está na fase beta, mas já está operando, funcionando, quase todas as funcionalidades já estão rodando no Android. E o interessante do Jitsi é que ele pode fazer a comunicação não só em servidor XMPP, que é no caso o OpenFire, mas também a gente pode integrá-lo com um Asterisk, um FreeSwitch ou um SIP Server da vida. Então ele permite a gente fazer conectar em várias redes, inclusive em outras redes sociais também. Ele tem autenticador, Google Talk. Então ele é um cliente bem versátil nesse ponto de vista. No caso ali, para eu falar com qualquer usuário, é só eu dar um duplo clique, já vai abrir a caixinha de texto e eu posso digitar. Ou se eu quiser fazer uma ligação para aquele usuário, é só eu clicar no telefone dele. Ou fazer uma videoconferência, é só na câmera. E o último ícone ali é o ícone de compartilhamento de tela. Então aí a gente pode trabalhar de uma forma colaborativa. Ou seja, eu posso mandar a minha tela para o outro usuário, ou eu posso mandar uma área do meu vídeo para outro usuário, ou eu posso, além de enviar a minha tela, como se eu fizesse uma apresentação, eu posso deixar o usuário assumir minha máquina remotamente. Então isso tem aplicação também para serviço de Service Desk. Então se você tem um Help Desk, com essa ferramenta você consegue ainda atender essa administração remota dos computadores. E aí se torna uma forma mais tranquila, porque é o usuário que solicita o atendimento e não o atendimento que acessa o teu computador. Então fica uma forma mais transparente para o usuário. No nosso caso da Prodan, tá? Nós dividimos a Prodan por gerência, tá? E depois dividimos, lá é dividido em diretoria, depois as gerências. Como tem vários usuários por gerência, então a gente achou melhor não deixar um grupo só para diretoria. E esse grupo agora, quando a ferramenta se conecta, isso a gente define lá no servidor, tá? Lá no OpenFire. Então no OpenFire eu defino quem são os grupos. Obviamente ele está puxando da minha base LDAP. E o comunicador recebe essa lista pré-definida do servidor. Ou seja, qual que é o benefício disso também? Ao contrário dos serviços de mensagem instantânea da internet, você tem que cadastrar o teu relacionamento. Nesse caso, não. Como ele é uma função corporativa, utilizando uma base autenticada centralizada,
você consegue criar os grupos e tendo os perfis para poder eles se interrelacionar. O exemplo que eu dei, se o Helpdesk utiliza essa ferramenta para dar atendimento remoto para toda a tua organização, é simples, você vai lá e coloca o Helpdesk podendo conversar com todos os demais grupos. Mas você pode colocar que o RH também pode conversar com todos os grupos da tua empresa. Mas, por exemplo, o departamento financeiro, contabilidade, esses não se relacionam. Só se relacionam entre si. Ele não relaciona com toda a organização. Você pode definir isso também na ferramenta. Tá? Então, voltando, só para a gente dar alguns exemplos do projeto, como ele tende a centralizar as tecnologias de comunicação. Então, um dos serviços de correio, quando você instala o Jitsi, ele verifica na tua máquina, ele entra no teu sistema operacional como um sistema de mensagem instantânea. O teu cliente de correio eletrônico, ele pega todas as funcionalidades desse cliente e te exibe na tela. Então, o Stanley, ele mandou um e-mail para mim, na hora eu já sei, quando eu recebo o e-mail na minha caixa, eu já sei se ele está online ou não. Se ele estiver online e eu quero já entrar em contato com ele, mandar uma mensagem rápida, ou ligar para ele, é só eu clicar no nome, só parar o ponteiro do mouse no nome dele e para mim aparece tanto o número telefônico dele que está cadastrado na base LDAP, quanto eu posso fazer ligação direto pela própria ferramenta. Então, como ele está online, eu faço a ligação pela própria ferramenta. Se ele não tivesse online, eu fazia a ligação via telefone. Ou simplesmente eu vou mandar uma mensagem para ele. Então, eu vou lá e clico o primeiro ícone ali é o próprio e-mail, para responder o e-mail. O segundo, então quando eu clicar no segundo e-mail, ele vai abrir a parte de mensagem instantânea. Aí eu consigo mandar a mensagem para ele ali. Então, se eu tiver alguma dúvida no e-mail, não quero ficar tratando por e-mail, porque eu acho que é uma forma muito rápida de resolver alguns problemas, então eu já parto para a ferramenta de comunicação pro mensageiro e já envio a mensagem para ele ali. Tá? Obviamente, eu posso também conversar não só com uma pessoa, são várias pessoas, eu posso chamar um grupo, criar uma sala e falar com um grupo de trabalho. Posso também enviar arquivos entre os dois participantes da conversa. Então, naquela mesma tela de mensagem que eu mandei para ele, eu posso clicar no ícone de transferência de arquivo, ou simplesmente pegar o arquivo que está na minha tela e arrastar para dentro do comunicador. Se eu fizer isso, a mensagem automaticamente já vai para ele. Aí cabe a ele aceitar ou não. Tá? E depois que ele recebe, essa comunicação da parte de arquivos, você pode fazer, todo esse tráfego também não vai passar por dentro do teu data center. Então é uma comunicação peer-to-peer. Então, às vezes você recebe um arquivo lá de 15 mega, alguma coisa ali, e ele vem muito rápido. Porque dentro da rede local você está transferindo isso de uma forma mais simples. Tá? Dentro das outras funcionalidades, a gente tem também a possibilidade de fazer uma ligação, igual vocês viram lá, para um telefone. Tá? A gente pode fazer ligação por videoconferência. A videoconferência, ela funciona exatamente igual a mensagem. Para chamar o participante, você chama. Você quer adicionar outros participantes na mesma videoconferência, é só adicionar mais participantes. E aí você cria uma videoconferência com 5, 10 participantes. Depende muito da capacidade da tua rede. Né? A funcionalidade, aquela que eu te falei de compartilhamento de tela, a parte interessante dela também é que nem sempre só eu compartilho a tela para fazer algum atendimento, algum suporte técnico. O interessante do compartilhamento de tela é que você pode abrir uma apresentação do teu lado e expor isso do lado do cliente.
ou da outra secretaria, no caso nosso. Então isso ajuda muito. Às vezes você precisa de uma reunião rápida, ou uma apresentação simples, ou uma conversa entre as secretarias, e lá em São Paulo, para a gente se deslocar entre os órgãos da prefeitura, isso além de custar muito tempo, custa dinheiro, né? Então, hoje, com a aplicação dessa solução, já tem diminuído grande a utilização de alguns gerentes de relacionamento, que são o contato com a ponta, que prefere, às vezes, fazer alguma reunião por ali. Sem contar que é muito simples também. Às vezes você está numa reunião, precisa definir alguma coisa na hora. Em vez de você marcar uma reunião para apresentar alguma coisa, você chama a pessoa na própria mesa. Tá? Nós temos, hoje, na cidade de São Paulo, as subprefeituras, que são... que visa ajudar, auxiliar a administração pública. E esse subprefeito, às vezes, eles têm problemas corriqueiros tanto em cada uma da sua região. E eles utilizam muito esse serviço de videoconferência, só que a primeira versão que a gente implementou era uma sala, então ele tinha que se deslocar até a sala, marcar a reunião. Hoje, com essa ferramenta já instalada no teu computador, então você usa o teu notebook com webcam ou um computador all-in-one com câmera integrada, você já chama o outro participante, se ele puder atender bem, você já faz a conversa ali na hora. Então isso facilita muito a conversa entre os demais órgãos, tá? Porque mesmo você fala assim, eu tenho uma sala de reunião com uma videoconferência aqui, isso já me resolve muito a vida, eu não ter que me deslocar para outra unidade. Só que mesmo assim, você tem, às vezes, um inconveniente de ter que levantar, ir lá, marcar, ter tudo agendado. Dessa maneira que eu estou apresentando, você pode fazer da tua máquina, fazer a conferência ali. Então, às vezes, facilita. É mais um problema, acho que, cultural, de utilizar, do que técnico. Tecnicamente, é bem tranquilo de implementar isso. Então, o projeto a gente dividiu em 3 fases, tá? A primeira fase era a implementação do sistema de mensagem instantânea, que é essa parte que eu passei para vocês aqui. Nós já implementamos já 100%. Agora, a segunda fase é nós integrarmos os PBX falando SIP entre essas unidades. Aí eu consigo fazer a terminação das ligações, ou substituir muitas linhas telefônicas lá por equipamentos que vão se integrar nessa rede. E depois o grande desafio maior é integrar o servidor XMPP com os PBX-IP, tá? Então seria todos os servidores OpenFire dentro da rede com os PBX. Mais um zoom. Então a ideia aqui é o que? A gente tem um desktop Windows, a sala de videoconferência, um telefone IP, todos eles interoperando na mesma rede. Então, os grandes benefícios dessa aplicação é aquilo que eu mencionei já. São comunicação rápida, praticamente com o comunicador você consegue resolver vários problemas. Inclusive, eu estou remoto aqui, eu estou usando a ferramenta para conversar ou para pedir alguma informação, para resolver alguma coisa que está acontecendo na empresa. Então, isso aí, você começa a utilizar, depois você não sabe nem o que é mais ter que pegar um telefone da tua mesa ou ter que ficar mandando e-mail para coisas simples. Então, fica muito mais fácil. Trabalhar remotamente também, às vezes eu posso abrir minha tela aqui, transferir meu acesso aqui para lá e a gente pode trabalhar colaborativamente. Apoio a tomar a decisão, foi o que a gente citou. Às vezes você abre você está no meio de uma reunião, às vezes você precisa de um outro elemento, de um outro participante, e ele não está. Então, dependendo se ele estiver online no instantemente, na ferramenta de mensagem instantânea, você chama ele e passa a fazer as perguntas ou incluí-lo na reunião. Tá? Autenticação do LDAP, que eu falei, você não precisa cadastrar todos os usuários da tua empresa.
Você aproveita o cadastro dele do login da estação, né? Então isso facilita muito. Criar as listas, que é aquelas listas que vocês viram no comunicador, que permite um departamento ou um grupo poder se falar com o outro ou não. Tá? Comunicação ponto a ponto, que reduz o custo de rede data center. E as aplicações que podem ser rodadas em cima disso aí vai muito da especificidade de cada local. Tá? Uma das que a gente elencou aqui é telemedicina, a própria facilidade. Tem um projeto para atendimento do deficiente auditivo e do surdo, que ele prevê o quê? Um programa num smartphone ou comunicação web RTC, e o surdo poder se comunicar com um atendente do outro lado fazendo somente gestos de libras. Aí ele passa os sinais de libras e é aquele outro atendente que faz a interconexão, a comunicação dele até o destino final. Então, essa ferramenta também, além das outras funcionalidades que a gente apresentou, ela também permite fazer isso. Bom, pessoal, eu acho que eu fui rápido na apresentação, mas aí estou aberto a perguntas, quem tiver dúvida. Quando você ou você cria uma sala, ou simplesmente você chama um convidado, tá? E vocês começam a se falar. Nesse momento, o teu vídeo fica maior no centro, desculpa, o vídeo do convidado na tua tela fica maior e o teu fica pequeno. Quando você chama um terceiro participante, os vídeos dos participantes vão todos para o lado e o principal fica de quem está falando no momento. Então ele permite fazer isso. Então dessa forma. E quando ele está falando, além dele ser o principal, você vê o vídeo dele, o nome dele, acendendo um azul brilhante atrás. O serviço de vídeo, o Jitsi, ele já tem a funcionalidade. Então, o OpenFire, com a sessão dele ativa lá, permite que o meu comunicador possa falar com o teu. Não tem uma restrição no servidor no qual não permita a comunicação de vídeo entre determinados participantes. Se o meu grupo pode conversar com o teu grupo, então a gente pode trocar arquivo, trocar tela, trocar mensagem e se falar também. XMPP. Passa a voz pelo XMPP. Isso, na parte de voz sim. Agora quando você faz uma conferência, aí começa a consumir recursos data center. Que aí ele tem que controlar. Isso aí. Então, nesse ponto aí, ele não fica tão mais rápido. E uma outra funcionalidade também que dá para implementar no OpenFire, que é a outra parte que nós estamos fazendo, que é um serviço parecido com o Hangout. Aí você consegue, nesse serviço, eu posso criar uma sala acessando esse endereço da tua empresa. Então você acessa, ele já vai perguntar se o navegador deseja permitir o acesso à tua webcam, ao teu microfone. Se você permitir aquilo, ele vai gerar um link para você. Esse link você pode mandar para qualquer participante. Ou você pode colocar, às vezes, até no teu site, dependendo do tipo de serviço que você tem.
E os outros usuários fora da tua empresa ou da tua organização, eles podem acessar esse link sem ter o cliente instalado. Então ele usa o protocolo WebRTC dentro a funcionalidade do navegador WebRTC e pode se comunicar com a tua empresa. Então, às vezes você precisa fazer uma apresentação de um produto de uma empresa que está distante da tua cidade, você pode abrir esse canal para que a empresa use a câmera dele para poder fazer essa integração. Vamos usar o Free Switch. Aí o Free Switch, a diferença dele da análise do pessoal interno é que o Asterisk, um módulo dele que tiver com problema, ele pode derrubar o core. E o Free Switch, ele não é, o core não depende tanto dos módulos. Então a disponibilidade dele é maior. Então essa foi a avaliação que nós fizemos. Então por isso que a implementação vai ser em cima do Free Switch. Isso, aí nós vamos utilizar um gateway, um media gateway, chamado Silk Server. Também é um produto software livre que ele faz essa intermediação entre os dois mundos, tanto o XMPP quanto o mundo SIP. Silk Server. Eu tenho a referência no próximo ali. Então, esses foram os produtos que a gente que utilizou. O OpenFire como servidor, né? O Postgre, que era o banco de dados da aplicação. O JITS como cliente de mensageiro. O Free Switch, que vai fazer a integração desses do mundo telefônico aí. E o Silk Server, que vai fazer a intermediação entre a parte de telefonia e a parte de mensageria. Também. Ele também tem como você criptografar as mensagens. Então, se o usuário deseja ativar a criptografia, aí no teu sistema, no OpenFire, igual eu falei, ele pode fazer a auditoria das mensagens. É mais um plugin que você coloca lá. Então, você vai ter o registro de todo mundo, quem falou com quem e qual a informação que falou. E isso é fácil, você pode até buscar isso dentro das conversas. Aquilo que eu falei, um arquivo que eu troquei com outra pessoa, eu não vejo o conteúdo do arquivo no servidor, mas eu vejo quem mandou para quem e qual o nome do arquivo. Tá? Então eu sei qual tipo de conversa que teve. Mas tua pergunta foi Aí nesse caso, quando o usuário coloca para criptografar a mensagem, aí você tem que saber a chave para poder descriptografar lá do outro lado. Porque no servidor vai vir tudo, vai vir a mensagem, vai ficar registrada criptografada. Mas você consegue estabelecer um canal seguro, tanto de vídeo quanto de texto. Tá? O áudio também. E o Silk Server, que é o próximo passo aí para a gente fazer essa integração. Aí esse aí eu nunca fiz, eu não sei como que se daria muito certo, como que ficaria essa parte. Com o AD, está usando o Active Directory. Já existente na empresa, hoje a base de usuários já estão cadastradas lá. No Active Directory, você não precisa configurar esquema, não precisa fazer nada disso, tá? Você simplesmente cria os grupos para que o OpenFire enxergue. Então, e dentro daqueles grupos você vai ter os usuários. Dependendo da organização que você fez, da tua estrutura do LDAP ou do próprio AD, você não precisa criar grupos. Então, por exemplo, se você já definiu por departamento, você tem grupos para isso, você pode aproveitar os próprios grupos. Aí, quando o OpenFire enxerga esse grupo, você pode colocar qualquer nome para ele aparecer lá depois, tá? E aí, aqueles grupos, você consegue controlar na ferramenta quem que vai conversar com quem.
Por enquanto, não. Hoje, os links MPLS que nós temos lá, eles têm grande disponibilidade para as secretarias. Mas, quando estiver implementando o VoIP entre as secretarias, aí vai ter que fazer toda essa separação aí do tráfego, inclusive com VLAN e depois com QoS. As unidades menores, às vezes com 3, 4 computadores, tem 4 MB de link. Então até o data center está tranquilo. Essa solução, ela tem funcionamento sobre IPv6? Não testamos ainda. Não tenho essa informação para te passar. Bom, pessoal, não tendo mais dúvidas, obrigado a todos.